A Jornada do Milionário e o Mendigo Negro. Histórias entre nossas cidades. Marcos sempre teve tudo: dinheiro, poder e as melhores festas de São Paulo. Até que, uma noite fatídica, o glamour desmoronou. Um escândalo financeiro estourou, levando seu império ao chão em questão de horas. Sem saber o que fazer, ele vagou pelas ruas, a alma pesada e o coração em frangalhos. Foi então que, em um parque iluminado pelas luzes tremeluzentes dos arranha-céus, conheceu Joaquim. O homem, com olhos sábios e um ar sereno, era, à primeira vista, a última pessoa que um milionário deveria se importar. Mas Joaquim tinha histórias de dor, amor e resistência. Ele percebeu a tempestade no peito de Marcos e, num tom calmo, começou a falar sobre como as sombras dos prédios refletem em nossas vidas. A fragilidade do sucesso. As sirenes ecoavam ao longe, a cidade pulsava e um clima tenso pairava. De repente, um grupo de rapazes surgiu cercando Joaquim. Marcos, em um instante de desespero e coragem, pulou na frente do mendigo. O que ele não sabia é que a ação poderia expor um segredo sobre Joaquim, que abalaria ainda mais sua vida. A pergunta ecoou em sua mente: até onde você iria para salvar alguém que nem conhece? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava parado, o coração a mil, quando um dos rapazes começou a gritar insinuações pesadas. O que você quer, cara? Olha o que temos aqui. O clima ficou insuportável. Mas enquanto ele protegia Joaquim, um brilho intenso cortou a noite. A sirene de uma viatura se aproximava e, quase instantaneamente, um tiro ecoou. O som estourou como um trovão e um dos jovens caiu ao chão. Um silêncio pesado seguiu, estilhaçando a tensão. Marcos, paralisado, olhou para Joaquim, que tinha a expressão serena, mas agora seus olhos estavam arregalados. O que foi isso? Marcos gritou, tremendo. Antes que pudesse compreender a situação, Joaquim se agachou, aparentemente em estado de choque, mas logo em seguida ele olhou nos olhos de Marcos e disse com firmeza: "Você não sabe quem eu sou, Marcos. Este lugar e estas pessoas, eu conheço a dor aqui. Mas o que eu sou de verdade é muito mais temível do que uma vida nas ruas." A revelação cortou o ar. Autoridade, medo, mistério. O choque se alastrou como uma onda. Marcos engoliu em seco. O mendigo sabia algo. Ele não era só um mendigo. E antes que pudesse perguntar, mais sirenes soaram ao longe. Mal sabia Marcos que toda a sua vida tinha sido uma mentira. E Joaquim não era quem ele parecia. O coração de Marcos disparou. O que mais ele não sabia? O jogo estava apenas começando. Marcos estava paralisado, o coração a mil, enquanto o silêncio pesava entre ele e Joaquim. "Você não sabe quem eu sou.
repetiu a voz do mendigo, tão serena perante o caos. Mas antes que Marcos pudesse digerir aquelas palavras, o estrondo repentino cortou o ar. Uma explosão desviou a atenção para uma van preta que despencou do espaço em um córner da rua. Abriram-se portas e de dentro, homens de terno, armados e com fúria nos olhos. Surgiram como sombras ameaçadoras. É ele, um deles gritou, apontando para Joaquim. Marcos, em um momento de desespero, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele estava nessa situação por causa daquele homem, ou assim pensava. O que estava acontecendo? Joaquim se levantou de repente, seus olhos brilhando com um misto de terror e determinação. Corra, Marcos! Não se envolva! Os homens não estavam brincando. Um deles disparou um tiro. O som do projétil passando perto foi um sussurro que ecoou profundamente no peito de Marcos. Parecia que o tempo desacelerou. Enquanto ele hesitava, a verdade despencou sobre ele. Joaquim não era um mendigo. Joaquim era uma figura poderosa. Tinha um passado que o ligava a tudo que ele, Marcos, pensava conhecer. Você não pode ser. As palavras falharam em sair. O que mais ele não sabia? As sirenes se aproximavam, mas a verdade pesava mais que qualquer explosão. O que exatamente Joaquim queria dele? E por que aqueles homens estavam atrás dele? A cidade pulsava. Mas a vida de Marcos, assim como ele a conhecia, estava prestes a desmoronar completamente. Marcos estava paralisado, o coração a mil, enquanto o silêncio pesava entre ele e Joaquim. Você não sabe quem eu sou, repetiu a voz do mendigo, tão serena perante o caos. Mas antes que Marcos pudesse digerir aquelas palavras, um estrondo repentino cortou o ar. Uma explosão desviou a atenção para uma van preta que despencou do espaço em um córner da rua. Abriram-se portas e de dentro, homens de terno, armados e com fúria nos olhos, surgiram como sombras ameaçadoras. É ele! Um deles gritou, apontando para Joaquim. O coração de Marcos disparou. Ele estava nessa situação por causa daquele homem, ou assim pensava. O que estava acontecendo? Joaquim se levantou de repente, seus olhos brilhando com um misto de terror e determinação. Corra, Marcos! Não se envolva! Ele se lançou contra os homens, mas algo inesperado aconteceu. Um dos agressores levantou a mão e, com um gesto, congelou todos na cena. Esperem! Ele não é quem você pensa! Marcos olhou para Joaquim, confuso, e então a verdade caiu como um raio. Joaquim? Você é um agente da polícia! A pergunta não saiu exatamente como ele esperava, mas o que veio a seguir o deixou sem palavras. Joaquim piscou rapidamente, e antes que qualquer um reagisse, ele puxou uma corrente de ouro do pescoço, revelando um cristão em miniatura com o símbolo da polícia gravado. Precisamos ir agora! Gritou Joaquim. Mas a revelação o marcou de tal modo que Marcos estava preso em choque. Ele então percebeu que tudo o que conhecia sobre Joaquim, a luta, a dor e até a vida nas ruas, era parte de uma encenação, um disfarce para uma missão secreta. O que mais estava escondido? E por que tudo isso? A cidade girava ao seu redor, e ele estava prestes a perder o chão de vez. Agora, Marcos não sabia em quem confiar. A vida que conhecia desmoronava. E a pergunta queimava em sua mente: até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Marcos estava em estado de choque, os olhos fixos na corrente que Joaquim havia revelado. A adrenalina
pulsava em suas veias. Homens armados se aproximavam e a verdade esmagadora pesava sobre ele. Você é um agente da polícia? A incredulidade permeava suas palavras. Joaquim, no entanto, não tinha tempo para respostas. Vá agora! Ordenou, enquanto um tiro ressoou por perto e um dos agressores colidiu com o chão. O caos se instalou. Marcos não sabia se corria ou ficava. O que estava acontecendo? A cidade ao redor se transformou em um filme de ação, mas ele se sentia como um espectador paralisado. Então, num movimento rápido, Joaquim se virou para Marcos, e o que ele disse paralisou ainda mais o tempo. Você é parte disso, Marcos. Sempre foi. As palavras cortaram como uma lâmina. O que ele queria dizer? Havia mais por trás daquela aparente miséria? Mas então, o inesperado aconteceu. Um terceiro homem emergiu da multidão, com um olhar que fez sua pele arrepiar. Parada, Joaquim! Você está preso! Gritou. Era um parceiro de Joaquim, ou assim pensava. Marcas de traição e lealdade surgiram no ar. Declara sua posição! Os olhos de Joaquim brilharam com um novo tipo de fúria. Você não entende nada, Marcos! O cenário se transformou em um campo de batalha. Agora, a verdade estava sendo empurrada goela abaixo, e a vida de Marcos nunca mais voltaria a ser a mesma. O que mais estava escondido? Ele estava prestes a descobrir que as linhas que delineavam amigo e inimigo eram mais turvas do que podia imaginar. Joaquim se virou. A tensão no ar era palpável. Você é parte disso, Marcos. Sempre foi. Sua voz soou como um trovão no meio do caos. Marcos não conseguia processar. O que Joaquim estava dizendo? O chão abaixo dele parecia desmoronar. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, tudo aconteceu rapidamente. Um diálogo cortante surgiu entre Joaquim e o homem de terno. E então, uma explosão de luz. Foi como um flash de câmera que ofuscou a visão de todos. A van preta que tinha aparecido antes, agora estava em chamas. Gritos, alvoroço e a fumaça impregnando o ar. Marcos piscou, e quando a visão voltou, viu algo inimaginável. O homem que parecia ser um aliado de Joaquim, agora estava sendo puxado por ele. Não! 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 Gritou, voando para frente. Mas era tarde demais. Joaquim atirou com precisão, atingindo o homem que caíra, revelando um brilho dourado em seu colar. Um badge de agente do governo. O coração de Marcos disparou. O quê? Ele engoliu em seco. Aquela cena estava se desenrolando como um filme, mas não era ficção. Joaquim, você estava trabalhando com ele? A confiança se despedaçou e a realidade despontava. Tudo o que ele soubera estava em jogo. Marcos, não é o que você pensa! Gritou Joaquim, mas o desespero na voz dele ficou claro. Ao redor, o caos explodia. A cidade inteira parecia estar envolvida. Em meio aos gritos, uma figura familiar passou em sua mente e ele lembrou de algo devastador. Não pode ser. Mais uma explosão e o chão tremeu. A vida de Marcos, o que ele julgava real, estava prestes a ser desludada, mas ele estava sem chão. O que mais aquelas pessoas estavam ocultando? Mesmo com a adrenalina pulsando, ele sabia que precisava saber a verdade. E uma pergunta atormentava sua mente. A quem ele realmente poderia confiar quando o mundo ao seu redor estava em chamas? A vida de Marcos parecia ter parado em um filme de ação. Mas ele mal sabia que a verdadeira trama estava apenas começando a ser revelada. Com os homens de terno avançando, tudo parecia perdido. Mas uma voz familiar ecoou de repente. Marcos! Gritou uma mulher no meio do tumulto. Era Sofia, sua ex-namorada.
uma figura do passado que ele nunca pensou ver novamente, muito menos em uma situação assim. Os olhos de Marcos se arregalaram. Sofia! Ela estava com um grupo de policiais, visivelmente no comando. O choque a transferiu de um momento para outro, e sem pensar, ela se aproximou desse momento para outro. Agora, o dilema não era apenas entre confiar em Joaquim ou não, mas também tentar entender o que Sofia estava fazendo ali. A tensão cresceu quando outro policial, do lado de Sofia, empunhou a arma. É uma armadilha, Joaquim. Ele não sabe, mas você está sendo usado. Marcos respirou fundo, mas não houve tempo. A verdade estourou como uma bomba. A vida duplicada, cúmplices que não eram o que pareciam. As palavras de Joaquim ecoaram em sua mente. Você é parte disso, Marcos. A peça do quebra-cabeça se movia rapidamente. Antes que ele pudesse questionar, uma explosão maior ocorreu. O chão tremeu e tudo ao redor se tornou um caos. Um raio de luz iluminou o rosto de Sofia e ela gritou: Marcos, confiem em mim. Não importa o que ele diga, você precisa escolher. E naquele momento, tudo que ele conhecia estava em risco. Cada escolha que fazia poderia ter consequências mortais. Para onde aquilo tudo estava levando? A vida de Marcos parecia ter parado em um filme de ação, mas ele mal sabia que a verdadeira trama estava apenas começando a ser revelada. Com os homens de terno avançando, tudo parecia perdido. Mas uma voz familiar ecoou de repente. Marcos! Gritou uma mulher no meio do tumulto. Era Sofia, sua ex-namorada. Uma figura do passado que ele nunca pensou ver novamente. Muito menos em uma situação assim. Os olhos de Marcos se arregalaram. Sofia! Ela estava com um grupo de policiais, visivelmente no comando. Transpareceu nas feições dela. E sem pensar, ela se aproximou. Você não pode ficar aqui. Está em perigo. A adrenalina fez seu coração disparar. Agora o dilema não era apenas entre confiar em Joaquim ou não, mas também tentar entender o que Sofia estava fazendo ali. Então, em meio ao caos, aconteceu algo chocante. Joaquim, que até então parecia um aliado, levantou a mão e, com um giro rápido, disparou contra uma das figuras armadas. O corpo caiu, mas o que ninguém esperava aconteceu. Um dos agressores se levantou, sem ferimentos, e começou a rir. Marcos, que surpresa ver você aqui! A voz era familiar. Era Miguel, seu irmão, que ele acreditava estar longe, na Europa. O coração de Marcos congelou. Miguel? O que você está fazendo aqui? Miguel sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar. Esta cidade sempre teve segredos, e você finalmente faz parte deles. As palavras ecoaram, e a briga na rua se tornava um espetáculo surreal. Enquanto Joaquim e Sofia tentavam controlar a situação, a verdade começou a se desenrolar como um pesadelo. Marcos não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido? E por que Miguel estava do lado deles? O chão sob seus pés parecia desmoronar. E uma pergunta queimava em sua mente: até onde essa armadilha o levaria? Marcos estava paralisado, os olhos fixos em Miguel, seu irmão. Você, o que está fazendo aqui? O caos ao redor parecia distante. A expressão de Miguel se transformou de um sorriso maligno para uma fúria concentrada. Você sempre foi tão ingênuo, Marcos. Achou que tudo que você viveu era só sobre dinheiro e poder? Então,
Tudo desmoronou. Joaquim, que parecia estar ao lado de Marcos, virou-se para Miguel. E o que aconteceu em seguida foi como uma cena de pesadelo. Eu não fiz isso para você, Miguel! Gritou Joaquim, e antes que os dois pudessem trocar mais palavras, um grupo de policiais cercou a área, e Sofia gritou: todo mundo para o chão! A tensão cresceu, e um tiroteio irrompeu. Marcos viu Miguel sendo atingido por um disparo, mas ao invés de cair, ele começou a rir, um riso frio e desesperador. Você não sabe de nada, irmão. Eu sou muito mais do que você pensa. As palavras ecoaram e seu corpo começou a brilhar com uma luz estranha, como se algo sobrenatural estivesse tomando conta dele. Marcos ficou sem ar. O sangue escorreu do ferimento de Miguel, mas ele não parecia sentir dor. Afinal, era um agente disfarçado da polícia, com uma habilidade que ninguém esperava. Joaquim olhou para Marcos, os olhos arregalados. Foi você que o trouxe de volta, não foi? O choque atingiu Marcos como um soco. O que Joaquim sabia e não tinha dito? A pergunta ungava no ar, enquanto a cidade ao redor explodia em desordem. Ele estava prestes a descobrir que seus próprios laços familiares estavam entrelaçados numa trama profunda de traição e segredos. Marcos estava paralisado, com um olhar fixo em Miguel. Você, o que está fazendo aqui? O caos ao redor parecia distante, mas as palavras de Miguel cortaram o ar. Você não sabe nada, Marcos. Achou que sua vida era só dinheiro e festas? Então, tudo desmoronou. Joaquim se virou para Miguel, e antes que pudessem se enfrentar, a situação explodiu em um tiroteio. Sofia gritou: todo mundo pro chão! As balas zumbiam, e Marcos sentiu pânico misturado ao medo. Miguel, atingido, não caía. Seu corpo começava a brilhar, revelando um poder desconhecido. Marcos, você ligou nossos destinos! Gritou Joaquim com a voz tensa. O tempo parou. Ele estava no meio de algo muito maior. A cidade, os segredos de família e a dor da traição giravam em sua mente. E naquele momento, enquanto os homens armados trocavam tiros, a verdade despontou mais uma vez. Até onde estaria disposto a ir por sua vida pela cura de suas feridas? Mas entre fumaça e gritos, surgiu uma ideia. Marcos teve uma claridade súbita. Ele precisava agir. Joaquim! Sofia! E, sem pensar, correu na direção deles, a única saída. O destino aguardava, mas a conclusão da história ainda era um mistério. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs mostram apoio.